Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estimados irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E por que uma festa, uma solenidade para contemplar um órgão humano? A gente pode parar para pensar, se for assim, por que não contemplamos o fígado, o rim, o pé? Porque no coração é onde, desde os princípios, lá desde os primórdios da civilização, é onde identificamos que de lá é de onde sai todos os pensamentos humanos. Os místicos vão nos dizer que o coração é o centro da nossa alma. Por isso, o centro da nossa alma, a alma é algo imaterial, algo que não se pode tocar. Então, o coração é o símbolo, é o organismo, por assim dizer, porque é aquilo que pulsa, que dá vida, e dali é de onde surgem todas as demais, é da onde vem a seiva para que nos mantenhamos vivos. E por assim dizer, lemos hoje justamente o Evangelho, que uma lança é colocada ao lado do costado de Jesus Cristo, onde atinge o seu coração. As Escrituras vão nos dizer que é do coração do homem da onde surgem as malícias, as fofocas, os pecados, tudo que é de ruim surge do coração. Não do coração como órgão, por assim dizer, como o coração como centro da alma. A alma tem algumas faculdades, a inteligência, a vontade, e é daí que surge o amor. O amor é esta capacidade, é esta liberdade de aderir a algo ou alguém. Mas para que haja amor, tem que ter liberdade. E como estamos na novena de Santo Antônio foi um desses homens que veio ao mundo e por amor ao seu Deus deixou sua vida de fidalgo, um homem rico, para dedicar-se totalmente aos pobres, aqueles a quem Jesus quer lá no mais fundo do seu coração. E por que falo do amor? Porque é com o amor que nós nos aproximamos de Deus. São João, o evangelista, que acabamos de escutar, ele vai nos dizer em uma das suas cartas: aquele que diz que ama a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, é um mentiroso. E a verdade não está com quem anda na mentira. E por que estou falando, padre, mas Deus tem um coração misericordioso. Sim, Deus tem, para aqueles que se arrependem enquanto há tempo. Nós vivemos um tempo chamado tempo da misericórdia, que é o tempo em que temos a oportunidade de buscarmos os remédios para as fragilidades humanas. Eu sou fraco, eu tenho uma certa debilidade com esse ou outro pecado. Deus sabe disso. E por isso que Deus deixa o ministério, Deus deixa um sacramento específico para que você possa se reconciliar com Deus. E todas as vezes que temos a oportunidade,
mas não buscamos a Deus, nós estamos dizendo não. É um ato da nossa vontade, é livre. E para amar a Deus, temos que ser livres. Temos que ser totalmente desprendido de um sim obrigatório. Se você tem que dizer sim sempre, você não ama. Se você é obrigado a dizer sim, não há amor. Há outra coisa. E com Deus é a mesma situação. Deus dá a liberdade para que os homens escolham o caminho de Deus ou o caminho do mundo. Santo Antônio foi um desses grandes pregadores da igreja, em que anunciava o caminho da conversão. A conversão não é você ir para a direita ou para a esquerda quando você vira na esquina ali. Talvez isso também se chama conversão, mas a conversão que Deus quer é do nosso coração, para que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus Cristo. Obedecer a Deus Pai. Jesus Cristo foi tão obediente que morreu numa cruz. Deus, no seu grande e infinito amor, deu o seu próprio Filho, para que os homens, nós, todos os homens, a humanidade, fôssemos elevados à categoria de filhos de Deus. É este o grande amor de Deus por cada um de nós. E a festa desse sagrado coração de Jesus vem nos recordar justamente isso, deste amor que brotou do lado, do costado de Cristo, que jorrou água, sangue, para recordar os sacramentos, para recordar a Eucaristia. Quando Jesus Cristo apareceu a Santa Maria, Margarida Alacoque, com as promessas do Sagrado Coração, com as 12 promessas, era justamente para isso, para Ele dar ainda mais amor a cada um de nós. Eu, como trabalho com a questão da justiça, na igreja, e Deus é misericórdia, mas também é justiça. E a justiça de Deus se aplica em que aqueles que o amam vão herdar o reino dos céus. Aqueles que não o amam, infelizmente, não vão herdar o reino dos céus. O Catecismo nos ensina, no parágrafo 1035, que aqueles que morrem em pecado mortal, em total aversão a Deus, não arrependido dos seus pecados, vão diretamente para o inferno. Jesus Cristo nos fala mais de 30 vezes sobre a existência do mal, do demônio e do inferno. Não é que isso seja irrisório, seja algo figurativo. É que Ele quer que nós escolhamos o céu. Mas para amar a Deus, nós temos que ser livres em poder escolher o inferno. Porque se eu sou obrigado a ir para o céu, eu não amo a Deus. Não sei se é difícil de dizer isso, compreender. E por que estou falando tudo isso? Porque nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a Santa Margarida que aqueles que tivessem uma real devoção ao Sagrado Coração de Jesus, depois, acho que eu tenho até aqui, acho que é importante ler. No bolso da camisa. Aqui. As 12 promessas.
Eu acho que é interessante saber. A primeira promessa é de quem cultuar a imagem do Sagrado Coração em suas casas, que a bênção de Deus permanecerá nela. Conta-se histórias de que às vezes o inimigo de Deus, porque a nossa maior luta as nossas lutas não são contra seres deste mundo, porque Deus, dá a oportunidade para nós nos salvarmos. Por mais que soframos perseguições, calúnias, qualquer coisa de qualquer tipo de sofrimento, talvez isso sirva para a nossa salvação. Porém, o inimigo, que é um inimigo espiritual, ele não quer a nossa salvação por inveja, por soberba, porque ele não quer ver Deus amado, porque ele não ama a Deus, e ele quer puxar aqueles, dando bens inferiores em troca de um bem superior, que é o céu. Segunda promessa, que Deus dará muitas graças aos devotos do Sagrado Coração, que estabelecerá, terceira promessa, estabelecerá e conceberá a paz nas famílias, que consolará em todas as aflições, que sereis refúgio seguro na vida e na hora da morte, que dará bênçãos em relação aos trabalhos e aos empreendimentos financeiros. Os pecadores encontrarão no Sagrado Coração fonte inesgotável da misericórdia de Deus para qualquer tipo de pecado. Os tíbios, aqueles que são mornos, tornar-se-ão fervorosos por causa dessa devoção. E esta devoção é que levou Santo Antônio a ir até, eu falo, devoção a Jesus Cristo, à verdade, ao amor, que buscou em São Francisco de Assis para reacender aquela chama que tinha em seu coração, que via, sabia, tinha notícias daquele homem, daquele jovem que havia largado tudo também, e ele também quis encontrar-se com aquele jovem para poder acender o seu coração. As almas fervorosas subirão em pouco tempo à alta perfeição. Os sacerdotes, com esta devoção, vão poder tocar os corações mais endurecidos. As pessoas que propagarem essa devoção terão seus nomes inscritos no coração de Jesus. E todos que comungarem nas 9 primeiras sextas-feiras, Deus dará a graça da perseverança final e a salvação eterna. Existe uma coisa, que eu estava falando de justiça. Cada pecado que a gente comete, se a gente comete um crime, a gente tem que pagar uma pena por ele, mesmo que a gente é perdoado. Se você mata alguém e pede perdão para a mãe da pessoa, a pessoa te perdoa, mas a justiça, não. Você vai ter que pagar, O Código Penal diz, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, se eu não me engano, Depois, olhar o código lá, o Código Penal, artigo 121. E a pessoa vai presa, pela reclusão, tal, vai encarcerada. Isso é a justiça dos homens. Na justiça de Deus também tem isso. Também, porque é diferente alguém que sempre fez a vontade de Deus neste mundo, do que aquele que sempre pecou e na hora da morte se arrependeu e foi para o céu. Seria injusto que aquele que viveu totalmente a sua vida entregue a Deus tivesse as mesmas graças que aquele que viveu sempre em pecado. Por isso existe o purgatório. Mas não existe essa palavra purgatório na Bíblia, vai dizer algum irmão protestante. Porém há um fogo purificador
Eu quero ver alguém negar que exista um fogo purificador, porque foi o próprio Deus que falou. E esse fogo purificador nada mais é do que nós cristãos católicos chamamos de purgatório, que é este lugar onde as pessoas arrependidas, que morrem arrependidas, morrem em estado de graças, vão para purificarem-se até o seu encontro com Deus. Porém, no dia de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a Santa Margarida que a todos que estivessem em estado de graça, se confessassem, se confessar para estar em estado de graça, que comungassem, que rezassem pela igreja, pelo Papa, e fizesse o ato de reparação público, ganharia o perdão de todos os tempos no purgatório, de todo o tempo. Ah, padre, eu vou passar a vida inteira, outra vida no purgatório. Então Deus perdoa se a pessoa fizer estes atos de amor. Então, eu até pedi para o padre para que eu pudesse fazer este ato de reparação ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Todos aqueles que escutarem, estiverem em estado de graça e não estiverem, busque a confissão quanto antes, para que os seus pecados, as penas dos seus pecados, sejam perdoadas diante de Deus. Deus nos dá todos os remédios necessários para que a gente não sofra, para que a gente não seja condenado. Porém, muitos deixam o amor de Deus de lado. E é para isso, que Deus nos chama, para amá-lo de verdade. Ato de reparação ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Dulcíssimo Jesus, cuja infinita caridade para com os homens é por eles tão ingratamente correspondida, com esquecimentos, friezas e desprezos, eis-nos aqui prostrados na vossa presença, para vos desagravarmos com especiais homenagens da insensibilidade tão insensata e das nefandas injúrias com que é de toda parte alvejado o vosso amorosíssimo coração. Reconhecendo, porém, com a mais profunda dor, que também nós, mais de uma vez, cometemos as mesmas indignidades, para nós, em primeiro lugar, imploramos a vossa misericórdia, prontos a expiar não só as próprias culpas, senão também as daqueles que, errando longe do caminho da salvação, ou se obstinam na sua infidelidade, não vos querendo como pastor e guia, ou conculcando as culpas, as promessas do batismo, sacudiram o suavíssimo jugo da vossa santa lei. De todos estes tão deploráveis crimes, Senhor, queremos nós hoje desagravar-vos, mais particularmente da licença dos costumes e da imodéstia do vestido, de tantos laços de corrupção armados à inocência, da violência dos dias santificados, das execrandas blasfêmias contra vós e vossos santos, dos insultos ao vosso vigário e a todo o vosso clero, do desprezo, das horrendas e sacrílegas profanações do sacramento do divino amor, e enfim, dos atentados e rebeldia das nações contra os direitos e os magistérios da vossa Igreja. Ó, se pudéssemos lavar com o próprio sangue tantas iniquidades! Entretanto, para reparar a vossa divina ultrajada, honra divina ultrajada, vos oferecemos juntamente com os merecimentos da Virgem Mãe, de todos os santos e almas piedosas, aquela infinita satisfação que vós oferecestes ao eterno Pai sobre a cruz, e que não cessais de renovar todos os dias sobre nossos altares. Ajudai-nos, Senhor, com o auxílio da vossa graça, para que possamos, como é o nosso firme propósito, com a vivência da fé, com a pureza dos costumes, com a fiel observância da lei e da caridade do Evangelho, reparar todos os pecados cometidos por nós e por nosso próximo, impedir por todos os meios
novas injúrias de vossa divina majestade e atrair ao vosso serviço o maior número de almas possível. Recebei, ó benigníssimo Jesus, pelas mãos de Maria Santíssima Reparadora, a espontânea homenagem deste nosso desagravo, e concedei-nos a grande graça de perseverarmos constantes até a morte, no fiel cumprimento de nossos deveres e no vosso santo serviço, para que possamos chegar todos à pátria bem-aventurada, onde vós, com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração humilde de Jesus, sede a nossa salvação. Coração manso e humilde de Jesus, sede a nossa salvação.